Bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar, caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira. Mediunidade. Quando a gente fala de mediunidade, eu estou falando que todo ser humano encarnado possui esse magnetismo. Todos nós, enquanto seres humanos, intermediamos o tempo todo através do nosso pensamento, através do nosso sentimento, essa força que é uma força que movimenta a humanidade. Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja, você cria realidades, cria probabilidades, e isso está tudo dentro do campo mediúnico. Para a gente poder entender de uma maneira bem legal, nós temos aqui o ímã. O ímã, ele é exatamente um dos elementos, um elemento interessante, que pode exatamente demonstrar aquilo que somos. Dentro da característica espiritual de Umbanda, utilizamos bastante esse tipo de fenômeno, que é exatamente atrair ou repelir. Quando a gente atrai, através do pensamento virtuoso, atraímos coisas boas, estamos dentro de uma frequência positiva. Tudo é bom, tudo é elevado, tudo possibilita coisas que são fantásticas a todos nós. Mas quando não estamos com um pensamento bom, acabamos também atraindo coisas que vão atrapalhar a nossa vida, que vão atrapalhar nosso campo mediúnico. Isso seja uma pessoa religiosa ou não. Um ateu tem mediunidade? Sim, todo ser humano tem. Todo ser humano, através do seu pensamento, ele está sempre manipulando essa força da espiritualidade, manipulando vibrações. E é um dos pontos fundamentais dentro da religião de Umbanda. Lembrando que a Umbanda, o Espiritismo, o Candomblé, a bruxaria, o Wicca, se utiliza, entre outras questões que a gente fala do reiki, da imposição de mãos, outros trabalhos que existem, que o fator mediúnico ele é uma das bases de fundamento. Mas a Umbanda em si trabalha isso constantemente. Lembrando que dentro dos terreiros de Umbanda, a manifestação espiritual é uma forma de mediunidade, é um ponto importante, uma forma de mediunidade, e que a gente vê que é latente dentro dessa religião. Mas falar exatamente do porquê que eu estou citando a questão da mediunidade. Todo mundo que entra dentro de uma religião, como a Umbanda, entra também com um pensamento de estar bem, de prosperar, de alcançar seus objetivos, de realmente se realizar dentro de um contexto espiritual religioso. Assim é em qualquer religião. Então, entramos dentro de um conceito onde existe a necessidade de você estar dentro de um campo de pensamento que vai fazer com que você esteja dentro de uma vibração elevada. Então, uma das coisas fundamentais para nós é a frequência que você se encontra. Quando eu falo em frequência, tudo que existe tem uma frequência. Cada ser humano tem uma frequência diferente. Uma frequência de vibração mental, uma vibração que está em si. Assim como cada elemento, seja um ímã, seja uma pedra, seja um elemento que você está ali como um vegetal, a erva, cada um tem um tipo de frequência. Para a gente poder entender frequência, é que nem onda de rádio. A onda de rádio ela tem uma frequência.
E quando nós sintonizamos aquela onda, nós estamos conectados a ela. E assim é a nossa vibração enquanto força espiritual. Uma das coisas que eu costumo falar para os médiuns, e que vem de um exemplo bem interessante, nós estamos chamado padrão neutro. Padrão neutro é onde estão seres encarnados, onde estão vivenciando na fase encarnada, o católico, o budista, o ateu, o umbandista, todos nós estamos dentro desse processo. E dentro do padrão neutro natural, a gente processa a nossa evolução. Quando nós estamos com o pensamento virtuoso, nós estamos nas vibrações mais 1, mais 2, mais 3. Aqui entramos em um padrão chamado padrão virtuoso. Quando não estamos no padrão virtuoso, que o nosso pensamento está a raiva, você está triste, você está pessimista, você está nesse padrão. -1, -2, -3 e assim sucessivamente. Isso é uma ciência. Isso é uma ciência. E essa ciência, quando a gente passa a entendê-la, a gente tem uma coisa que é bem interessante, a gente passa a se observar. Porque quando você fala de espiritualidade, falamos de algo muito sério. Você pode atrair para você o sucesso ou não. Você pode atrair para você coisas boas ou não. Então entramos numa questão que é conhecimento racional da realidade, visão do mundo e do universo, sabedoria de vida, análise crítica sobre o fundamento de algo. Isto é filosofia. Então, análise crítica sobre o fundamento de algo. Quando eu estou falando sobre isso, quando eu estou chamando a atenção sobre isso, é onde a gente está fundamentando algumas coisas. Então, não é só você pensar que você vai entrar dentro de um terreiro de umbanda, colocar uma roupa branca, colocar um monte de colar no pescoço e deixar exatamente com que a sua espiritualidade se manifeste sem que você tenha conhecimento dela. Porque tudo tem uma função de ser, uma razão de existir. E quando a gente passa a ter esse conhecimento, tudo se transforma em nossa vida. Como eu falei, tudo tem um porquê de existir. Se você acende uma vela, essa vela tem uma razão de por que você está acendendo. Se você toma um banho de ervas, isso tem uma função. Que está tudo relacionado ao campo mediúnico e coisas importantes em nossa vida, não é? Então você, meu irmão, minha irmã, que está hoje dentro da Umbanda, eu vou falar que vocês estão na melhor religião que existe. Não é pelo fato apenas, né, de vocês estarem ouvindo uma pessoa que é umbandista falar. Eu me vejo como um estudioso das religiões. Então, observando as religiões, todas elas têm o seu fundamento, tem o seu trabalho, tem o seu propósito, mas a religião de Umbanda, ela se supera porque ela é uma grande síntese da espiritualidade. E como que a gente vai entender isso daí? O que é Umbanda? O que é Umbanda? O que ela é em si? Ela é uma reunião de forças espirituais, uma reunião de interpretações e que leva exatamente a um ponto, a evolução do ser humano. É o ponto do médium ser preparado de tal maneira que ele pode dar a assistência a outra pessoa através da sua mediunidade. Olha que coisa interessante. Meu irmão, minha irmã, qual que é a religião que tem um trabalho onde existe uma manifestação e um trabalho assistencialista como Umbanda? Não existe. Não existe.
não desmerecendo nenhuma outra religião, que cada um, como eu falei, tem o seu fundamento, tem a sua força, mas a religião de Umbanda ela tem algo a mais. E como a religião que cresce de uma maneira intensa, é fundamental esse tipo de troca de informação, para que a gente possa entender aonde eu me posiciono dentro da religião de Umbanda. Enquanto religioso, enquanto assistente, enquanto estudioso das religiões. Então nós encontramos na religião de Umbanda algumas características que traz exatamente a sua fundamentação. Encontramos a pagelança indígena, encontramos o entendimento dos orixás através do pensamento africano, encontramos o entendimento espírita dentro da Umbanda, que aí nós entendemos o mecanismo do espiritismo, só que dentro de um pensamento religioso hoje já fundamentado dentro da Umbanda, assim como a gente fala de orixá. Orixá, o entendimento de orixá, embora seja algo muito semelhante a Umbanda e Candomblé, mas o trato é diferente, a interpretação ela é diferente, e vocês vão entender exatamente o porquê disso. Tá? Eu vou estar desenvolvendo um raciocínio para a gente poder entender isso daí. Encontramos aí dentro da Umbanda o povo cigano, que são povos, é a reunião de povos, o povo indígena, que são os nativos da terra, o povo africano, o povo cigano, as questões do Oriente. E é uma coisa bem interessante. Hoje nós temos uma linguagem dentro da Umbanda que é assim. Ouvimos falar de Cabala, então falamos também de situações ligadas ao judaísmo, Cabalá. Então existe uma interpretação, tem muitos conceitos dentro da Umbanda que você entende através da Cabala. Falamos sobre mandalas, que significa roda de energia, que é um pensamento budista, hindu, e que encontramos essa linguagem também dentro da Umbanda. De que maneira o ponto riscado de um guia espiritual, ele está tanto ligado à questão da Cabala, que são energias que estão no universo, que encontramos a força dos anjos, forças planetárias, forças dos astros, e encontramos também na mandala. Então o ponto riscado, ele é nada mais do que uma união de forças, ainda com a vibração da força orixá, da força do guia espiritual, que está ali manifestada, materializado, para que possa o médium, através da sua mediunidade, fazer o seu trabalho. Eu posso falar para vocês com muita clareza e certeza: não existe vibrações distorcidas, negativadas, que não podem ser trabalhadas dentro do conceito da Umbanda. Tudo que você pode imaginar, meu irmão, minha irmã, em relação a você alcançar seu objetivo, ou de você se livrar de alguma carga ruim, tudo isso você consegue através do trabalho dentro da Umbanda. Mas como assistido, eu vou muito mais além. Você, meu irmão, minha irmã, que é assistido dentro do terreiro, que vai na assistência, isso é muito bom, que existe exatamente o trabalho, o atendimento fraterno, mas eu chamo a atenção de vocês para que você realmente seja participativo, para que você venha fazer parte. E você, médium de Umbanda, sabe muito bem que você é um elemento importante dentro desse universo religioso. Então, esta interpretação em relação à mediunidade, essa interpretação daquilo que eu sou, o que eu sou, está exatamente inserido na questão do desenvolvimento do ser humano, entra exatamente na sabedoria de vida. A sabedoria de vida é exatamente um pilar importante dentro da questão da espiritualidade, de mediunidade de Umbanda. E como eu falei, tudo está em nós. Como eu falei aqui da questão desta vibração, quando estamos vibrando
positivamente em nossa mente. Estamos vibrando na vibração mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente. Quando você está envolto com essa característica da fé, da positividade, com um detalhe, tá? Crendo, acreditando que existe uma força superior. E acreditar numa força superior é algo que encerra de você entender o que é a Umbanda. Como eu estava falando, a questão dos orixás. Os orixás, nós fomos imaginar um poder criador. Então, imaginamos aqui que um círculo é o poder de Deus. Esse poder criador, para que ele possa se manifestar na sua vida, você tem que fazer parte dele. Esse poder criador envolve o quê? O magnetismo do movimento planetário. Lembrando que os nossos orixás, embora haja a caracterização humanizada, você pegar aqui a imagem de Xangô, humanizado, é uma caracterização para que nós, enquanto seres humanos, criemos uma identidade para entender aquela força em nós. Só que a força orixá é muito maior do que a gente possa imaginar. Que é uma questão planetária, que isso daí, na próxima aula, nós vamos estar falando exatamente sobre essa questão. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, o orixá é a força divina do Criador. É como se a força de Deus fosse isso daqui, e quando ela se abre, são as vibrações dos orixás que compõem o universo da espiritualidade. Encontramos a força orixá no macro e no micro. Encontramos a força orixá dentro de nós. Então não é só pensar que as forças de nossa mãe Iemanjá está na vibração do mar, está no mar, mas está na grande tela do universo, da criação. Ela é a força da vida, está ligada a toda a força do universo, que está ligada em nós. E como é que eu manifesto a força de nossa mãe Iemanjá? É exatamente contemplando a força dessa grande mãe. De uma maneira harmoniosa, respeitosa em relação a tudo aquilo que está relacionado às águas e ao lado feminino. Como é que eu posso entender a força de Xangô, se não através do equilíbrio que eu encontro em mim? Está na força das pedreiras, que é o seu ponto de força, mas está ligado na força criadora, que é o equilíbrio do universo. Que eu acredito que o universo ele se mantém daquela forma porque existe um equilíbrio. Esse equilíbrio que está no universo vibra no ponto de força e vibra em cada médium. E quando nós passamos a entender isso, aí a gente entra o quê? Na frequência do orixá. Entendemos que a força de Pai Oxóssi está nas matas, que a força de Ossan está nas folhas, mas só vamos entender isso quando você vivencia esta força. Então, tudo isso, né, a questão da própria explosão, da formação do universo, que existe a expansão, esta expansão é Oxóssi. A organização do caos do universo é Ogum. Então você quer organizar o caos que está no seu universo pessoal? Acredite profundamente que existe uma força superior. Porque só assim você vai estar dentro dessa frequência. Você vertendo coisas boas, você será alcançado por coisas boas. Isto é movimento mediúnico. Então, a questão da mediunidade, eu não estou falando a questão da manifestação dentro do terreiro, que é aquela onde você tem a incorporação. Estou falando da mediunidade que existe em nós e que quando nós passamos a compreendê-la de uma maneira muito mais ampla, a gente passa a estar inserido dentro de um campo evolutivo que vai exatamente propiciar
todas as coisas boas para nós. É lógico. Entendendo o que é a Umbanda o que é? É todo o universo. É um culto à natureza. Umbanda, um Deus. Banda, nós. Conjunto das leis de Deus. Não importa a maneira que você interprete o nome Umbanda, mas para você ter isso dentro de si, você tem que vivenciar. Então as características humanizadas de orixá, essa questão de você olhar, olha, filhos de Yansan são tempestuosos, são irritados, isso daí, eu vou pedir desculpa para quem acredita, mas isso não colabora com a evolução do espírito humano. Então a força de Yansan é a força que traz exatamente vibrações da bem-aventurança a todos nós. Então determinadas características que o pessoal traz, muito enraizado nesse negócio, olha, do arquétipo do ser humano, vendo exatamente pelo lado negativo da pessoa, muitas vezes a pessoa acaba absorvendo aquilo como se fosse algo natural. Olha, eu sou filho de Ogum, eu sou briguento, então isso não colabora com a evolução do espírito. Na verdade, esse lado negativo, oposto, é exatamente aquilo que vem de encontro a uma lei que ela é fundamental para nós enquanto médiuns. Existe uma lei que a gente não pode escapar dela, que é a lei da ação e reação. Como eu falei, se nós estamos buscando uma frequência, que é a frequência da evolução, que é a frequência do bem-estar, que é a frequência da saúde, que é a frequência de vencer os obstáculos, você tem que estar exatamente com essa linha de vibração de pensamento limpa. E tudo aquele negócio, toda ação tem uma reação. Pensei, logo criei algo. Porque tudo aquilo que você pensa, você atrai. Então, se você pensa coisas boas, você vai estar atraindo coisas boas. Se você vai na rede social e você expõe coisas negativas, ou até tem colocações que não são boas, você está afirmando aquilo na sua vida. Porque tudo isso entra dentro do campo mediúnico. E o mais importante para todos nós é entendermos esse universo da espiritualidade e da mediunidade. Que a gente possa realmente entender isso para a gente poder seguir adiante. E como eu estava falando, o universo do Criador, ele é imenso. Para que a gente possa absorver isso no nosso campo, no nosso padrão mediúnico, nós temos que estar em sintonia com essa força. Então, para que a gente possa, estou aqui com uma pedra. Todo elemento, seja uma pedra como esse ônix, seja um cristal, ou mesmo uma vela, estou com uma vela acesa aqui, ó. Esses elementos, eles chegam para nós de forma neutra. Eles vão vibrar de acordo com aquilo que você determinou, da maneira que você mentalizou. E uma maneira de a gente aglutinar vibrações, que aí entra no aspecto das firmezas, dos assentamentos, que é exatamente o grande alvo das aulas, porque o grande alvo das aulas é assim, tudo bem, vou me preparar mediunicamente, mas quais são os preparos? Então o primeiro passo é a questão de comportamento. O comportamento do seu pensamento, o comportamento das suas atitudes, o comportamento de estar dentro de uma vibração religiosa. O que é isso daí? Todo mundo hoje tem rede social. Se você se depara com uma determinada situação de uma pessoa que não está dentro do padrão religioso e você, aquela pessoa te ofende e você trata aquela pessoa como ela está te tratando, você está se colocando em linha de igualdade com aquela pessoa. Se aquela pessoa não é uma pessoa religiosa,
participa do mundo profano, você tem que estar exatamente em um outro patamar. Isto é difícil? Eu digo que para muitas pessoas pode ser muito difícil. Mas se eu me coloquei na disposição de ser um religioso de Umbanda, eu tenho que ter uma postura e tem que ter uma coisa que nosso pai, o Baluaê, traz muito bem, que é uma das suas vibrações, que é a vibração da verdade. A vibração da verdade é uma força de Obaluaê. E que a gente possa carregar esta vibração dentro do coração, dentro da nossa mente. É lógico que não somos perfeitos. Temos os nossos momentos, às vezes, de ser um ser humano defeituoso, com problemas. Né? Quando eu falo problema, a gente tem problema de família, temos problemas financeiros, temos problemas de saúde, e cada um tem uma maneira de reagir diante de uma dificuldade. Isso é lógico, é claro, mas diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, qual é a maneira que eu tenho que me comportar? Uma maneira positiva, com uma maneira espiritualizada, como um verdadeiro religioso, e a Umbanda ela te dá essa condição, através do seu entendimento e através de fundamentar a força de Orixá na sua vida. Lembrando, Orixá está em tudo, tá? Orixá não o aspecto humanizado, o Orixá não apenas a forma elemental do ponto de força, mas o Orixá na forma da criação na sua vida, uma essência muito maior. Para trazer tudo isso para você, existem caminhos, existem preparos e existem interpretações. Então eu estou passando para vocês aqui um conceito de vida, um conceito de religião, um conceito de trabalho espiritual, tá? E que se inicia através do seu comportamento. Se inicia através de você entender o que você veio fazer aqui. Porque o que eu entendo como religião, se eu estou dentro de uma religião, é ali que eu vou o quê? Educar meus filhos. É ali que eu vou vivenciar com minha esposa, ou você com seu esposo. É ali que você vai viver tudo aquilo que você precisa para você viver bem enquanto filho, enquanto esposa, enquanto patrão, enquanto funcionário, enquanto colaborador. Então tudo que você vai fazer enquanto cidadão, tudo que você vai fazer, tudo que você vai vivenciar, está dentro do ser espiritual a qual você adotou e escolheu. Ser religioso não é apenas no momento da sessão. Não é apenas quando você está ali indo para um trabalho religioso, para um trabalho espiritual. Ser religioso é você absorver aquilo no seu cotidiano como uma maneira de vida, né? Contemplando a força da criação na sua existência. E como eu falei, tudo está ligado a frequências. E essas frequências é que eu vou estar falando o tempo todo com vocês, abordando a importância desta força espiritual, lembrando, para você ter esse equilíbrio da sua questão mediúnica, é elevar o seu padrão de pensamento. Quando você está com um pensamento voltado aos aspectos positivos, você está ligado à força da criação na sua positividade. Tá? Lembrando que o universo da criação, entende-se que, dentro do conceito que eu estou trazendo, Deus trouxe todas as coisas para nós. Tudo que existe no universo tem uma fonte criadora, que é uma só. Então esse universo que a gente vive na espiritualidade, nesse pequeno planeta azul que está aqui vagando na Via Láctea, aqui em nosso sistema solar, é um pontinho a qual nós seres humanos vivenciamos a nossa fase evolutiva. Então existem algumas características de explicação que eu vou passar para vocês na próxima aula,
que é exatamente o quê? A questão de entender a criação através dos fundamentos da cruz sagrada, que é onde se fundamenta a Umbanda que eu estou trazendo, para que vocês possam entender. E eu vou falar uma coisa para vocês: a partir do momento que você entendeu a vibração da criação através da cruz sagrada, e você absorver aquilo como algo positivo na sua interpretação enquanto a força criadora, eu vou falar uma coisa que é fundamental para você, meu irmão religioso de Umbanda: não existirá obstáculo para você, e você vai viver muito melhor e muito mais tranquilo, com seu coração em paz. Então, aguardo vocês para a próxima aula, onde eu vou estar falando um pouquinho sobre a questão da cruz sagrada. Então, um forte abraço e até breve. Mangueira nem tremeu, ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Laroie, ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira